capítulo 30, versículo 7 ao versículo 9. Nós estamos nessa série em Provérbios que se chama Já Dizia o Sábio, e principalmente temos feito alguns sermões, algumas pregações nesse capítulo 30, que tem uma matemática salomônica, que foi o que a gente falou, lembra? Uma matemática de Salomão, em que ele usa essa fórmula sobre duas coisas eu te peço, e uma terceira também é importante, ou 6 coisas e 7, 3 e 4, ele usa essa numerologia bíblica aqui, para na verdade falar de coisas que são importantes e sábias e profundas ao nosso coração. E o texto de hoje à noite, eu dei esse título para o sermão sobre a oração por nem pobreza nem riqueza. Como assim, Agur? Como assim, Salomão? Vamos ler aqui o texto, ouça com atenção a leitura da palavra do Espírito Santo de Deus, que diz assim, versículo 7. 2 coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Abaixe os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, a sabedoria de Cristo Jesus, que é a sabedoria de Deus encarnada, está aqui neste texto, que fala de vida prática, mas fala também de corações que precisam conhecer o Senhor. E não estou falando de nenhum outro coração, senão o de nós que estamos aqui ouvindo esta palavra hoje. Somos nós que precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de sabedoria para viver bem no mundo de Deus, do jeito de Deus, para que o mundo conheça a Deus. Então fala conosco no sermão desta noite, usa a minha vida, Senhor, como instrumento Teu, para que possamos explorar essas verdades e nos achegarmos aos pés do nosso Redentor Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Não são infrequentes, meus irmãos, na literatura de sabedoria, as metáforas sobre 2 caminhos, tá? O tempo inteiro você vai encontrar nos escritos dos sábios aquela ideia de que você pode escolher 2 caminhos na sua vida. E eu gosto muito do C.S. Lewis, porque o C.S. Lewis ele sempre me ajudou, por meio de metáforas, de alegorias, a entender essas grandes verdades de Deus. Uma das metáforas que o C.S. Lewis sempre utilizou é de que tem a cidade das riquezas e a cidade da pobreza. Em outras palavras, se fosse posto diante de você a oportunidade de você comprar uma passagem de avião, e de um lado o guia turístico fala para você que tem aqui a cidade, que ela é repleta de conforto, segurança e abundância, mas do outro lado você tem uma cidade escura, talvez marcada pela necessidade, pela pobreza das pessoas, pela escassez, pelo desespero. Qual seria a cidade então que você escolheria para passar a sua lua de mel, visitar com a sua família? A resposta não é tão difícil, né? Facilidade econômica é o que vai nos trazer alegria. Mas o C.S. Lewis ele fala que, na verdade, muitas vezes essas metáforas de 2 caminhos, para Deus e para o diabo, são um pouquinho diferentes. O C.S. Lewis gosta de uma analogia que ele fala que, na verdade, existe apenas um caminho, mas existem 2 valas. 2 valas, tá? Muitas vezes a vala da cidade da prosperidade econômica e a vala da cidade da pobreza, da escassez. E que, na verdade, o nosso coração, como guia turístico dessa vida, é um guia turístico bem perverso. Porque como guia turístico, ele quer somente empurrar a gente para uma dessas 2 valas. E as 2 vão causar dano igualmente. Seja a vala da cidade da alegria, da felicidade econômica, da riqueza, ou a vala da pobreza. Ué, pastor, então você está me falando que esse texto de hoje, Agur escreveu para a gente porque é um incentivo à classe média, é isso? O texto de hoje é um texto, sei lá, semi-comunista, semi-capitalista, não sei. É um texto para a gente ficar ali vamos ficar ali na mediocridade. É sobre isso esse texto de hoje. É um texto sobre, biblicamente, como definir sua classe social. Não é, meus irmãos.
Não é um texto sobre isso, ainda que ele se apoie nesse assunto de vida econômica, de mordomia do dinheiro, para falar de algo mais profundo, para falar de um coração que é suprido no Senhor, independente da condição de vida que Ele nos coloque. Meus irmãos, esse texto ele é muito profundo, e a primeira coisa que eu gostaria de falar com os irmãos é que o início desse texto, a forma como ele começa 3 versículos, é caminho de sabedoria. A oração é o caminho da verdadeira sabedoria. Você percebeu como ele começou o versículo 7? Esse é o primeiro ponto, eu quero falar de oração. Ele fala, 2 coisas te peço, não me negue elas antes que eu morra. Interessante, né? No livro de Provérbios, nós não temos muitos registros de orações, mas temos alguns. E esse é um, nós temos aqui uma oração. O caminho para se ter sabedoria na vida, para se viver debaixo do temor do Senhor, é pedir a Deus por meio de oração, que Ele nos dê sabedoria prática para viver bem nesse mundo, para tomar boas decisões. É incrível, meus irmãos, que a verdadeira sabedoria, ela não nasce da nossa capacidade autônoma de tomar boas decisões. Muitas pessoas pensam que ser sábio é nascer inteligente, e aí, nossa, aquela pessoa é muito inteligente, ela nasceu assim com esses dons. Não, meus irmãos, a verdadeira sabedoria é um dom, ela é um presente. Inclusive, vale a pena dizer que a gente batizou o Levi hoje aqui, e o Levi, o nome do Levi significa presente, presente do Senhor, presente de Deus. Nós somos presenteados com sabedoria, mas é importante que nesse presente eu estique a mão para pegá-lo. É isso que o Agur está dizendo para nós. Literalmente, isso vai ser ecoado lá em Tiago, capítulo 1, versículo 6, quando o irmão de Jesus, ele disse que a gente deveria pedir por sabedoria. Ele disse lá, se porém algum de vós, Tiago 1,5, tá? Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. E essa sabedoria vai ser concedida. Peça com fé, em nada duvidando, é o que está escrito lá. Senhor, eu quero sabedoria, mas eu estou pedindo com fé, crendo que Deus é capaz de me dar aquilo que é bom e que está alinhado com a vontade de Deus. Senhor, por favor, eu preciso de sabedoria, e eu preciso dessa sabedoria com fé. Meus irmãos, eu digo para vocês que a gente nem tem a opção de não pedir esse tipo de sabedoria para Deus. Porque Tiago vai explicar que quem não tem essa sabedoria, quem não tem essa fé, na verdade, o oposto disso é viver como um barquinho à deriva no mundo. Pessoas que são impelidas pelo vento, literalmente, Tiago capítulo 1, versículo 6. As pessoas que vivem debaixo de dúvida. Uma vez eu dei um aconselhamento com uma pessoa e foi muito surpreendente para mim, porque essa pessoa ela tinha uma baixíssima dificuldade de assertividade em tudo na vida. Ela era insegura demais. E quando a gente começou a trabalhar, a gente descobriu que o coração dela tinha dificuldade de se firmar em Deus, de fincar os pés em Deus, Jesus ser a rocha dela, de ser uma âncora segura, que o barquinho dela não fica solto. Meus irmãos, veja, se você não estiver orando por sabedoria, você vai ser um barquinho solto, tá? Eu tenho enfatizado isso com a igreja. Do jeito que o mundo está, com as notícias, com as influências e os seus influencers, você vai ser um barquinho solto. Sabedoria é uma necessidade, Deus é a fonte, e a forma de obtê-la é por oração, em fé. Como Calvino disse, a oração é o principal exercício da fé, pela qual diariamente recebemos os benefícios de Deus. Meus irmãos, não é algo secundário. E eu quero perguntar, uma pergunta muito simples, você ora antes de tomar as decisões do dia a dia? Ou você só ora depois de errar? Deus, vacilei, agora conserta. Tem gente que é assim, tem a oração da prevenção e a oração da remediação. Muita gente gosta de oração remédio. Deus, vacilei, conserta. Mas a gente deveria muito mais orar preventivamente. Senhor, estou a ponto de tomar uma determinada decisão. Ajuda-me, Senhor. Coloca a minha cabeça no eixo da Tua palavra e me ajuda a não me desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar para a palavra de Deus, que deve ser o centro da minha tomada de decisões. Maldito o homem que confia na sua própria experiência para tomar decisões. Dependa do Senhor na hora de decidir.
E aí vem então as coisas específicas, meus irmãos. E aqui o segundo ponto eu chamei de perigos espirituais da riqueza e da pobreza, porque é exatamente isso que Agur vai aprofundar na sua oração. Eu vou primeiro mencionar a segunda petição. Aí tem uma primeira, mas eu vou mencionar a segunda primeiro, depois a gente volta. O que ele diz aí no texto? No versículo 8 ele diz: não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Meus irmãos, eu digo para vocês que essa oração é estranha, porque ninguém ora assim. Ninguém ora, não me dá, Senhor. Todo mundo ora, me dá, certo? Quando você vai pedir alguma coisa para Deus, você fala: Senhor, eu quero X, eu quero alguma coisa. É difícil, já imaginou, né? Você fala assim: Senhor, eu sei que existe uma oportunidade para eu ganhar uma promoção no emprego, mas, Senhor, eu não quero, eu rejeito, por favor, não me dê, Senhor. Não é uma oração normal. Por isso que essa oração deveria chamar a sua atenção, porque você vai perceber que o assunto que está preocupando Agur ao fazer essa oração, você vai perceber que desde o início do capítulo 30, esse Agur, está vendo? O início do capítulo 30, olha aí, deixa a sua Bíblia aberta, eu quero mostrar um detalhe. Você vai perceber que Agur se preocupa no que Deus deseja para ele, não o que Agur quer para Agur, mas o que Deus quer para Agur. Desde o primeiro versículo ele fala: palavras de Agur, filho de Jaque de Massá, disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Agur reconhece que ele mesmo não sabe pedir bem as coisas, mas ele quer se certificar de que o coração dele não caia na armadilha de pedir alguma coisa para Deus que não vai fazer bem. E ele está falando de pobreza e riqueza. Ele está falando de armadilhas do coração que se escondem dentro da fartura e armadilhas do coração que se escondem dentro da pobreza. Então, novamente, meus irmãos, o texto não é sobre classe social. O texto é sobre como o nosso coração responde diante das tentações que podem vir nesses extremos da vida. Há muita fartura e há muita pobreza. Deu para entender? Então você vai perceber que ele vai explicar agora que perigos espirituais podem se suceder a mim e a você quando nós nos vemos numa situação de muita fartura, de riqueza. Ele explica no versículo 9, a base teológica está para os dois, está no versículo 9. Olha o que ele diz no versículo 9. Primeiro, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Meus irmãos, Agur aqui parece que ele conhece o que a lei de Deus antecipou de problemas que adviriam ao povo de Israel quando eles fossem viver fartura. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Deus gostava tanto do seu povo, em aliança, que antes mesmo que eles entrassem na terra prometida, Deus, por meio de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 8, Deus alertou o que aconteceria com os israelitas quando eles entrassem na terra que emana leite e mel. Já imaginou, meus irmãos? Terra que emana leite e mel. Que delícia. Até o ursinho Puff gosta. Mel. Certo? Mas qual é o problema quando tudo é fácil demais? Moisés contou para eles antes o que ia acontecer com o coração deles. Não precisa abrir, está lá em Deuteronômio 8:10. Ele disse assim: vocês comerão e se fartarão e louvarão o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Ele está falando: um dia vocês vão agradecer a Deus quando vocês estiverem lá dentro da terra. Porém, guarda em ti, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, para não suceder que, olha o diagnóstico que Moisés faz, para não suceder que depois de vocês terem comido e estiverem fartos, barriguinha cheia, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, então se eleve o seu coração e te esqueças do Senhor, maiúsculo, Yahvé, que foi quem te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. E depois lá em Deuteronômio 8:18 ele diz: para que não digas no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. E você se esqueça que foi o Senhor da aliança que te fez isso. Meus irmãos, infelizmente, o nosso coração é tentado por achar que Ele conseguiu coisas que Deus nos deu.
por achar que fomos nós que fizemos por onde. Já viu aquelas pessoas que falam assim, rapaz, eu fiz por onde? Eu quero te contar a história da minha vida, eu fiz por onde, eu sou um exemplo de sucesso. Você não sabe as coisas que eu consegui. Meu pai teve uma oportunidade alguns anos atrás, há muitos anos atrás, né, pai? Muitos anos atrás, de fazer um pequeno intercâmbio para estudar língua inglesa lá na Nova Zelândia. Quanto tempo você ficou lá, pai? Acho que foram 3 meses, né? 3 meses? 3 meses. Eu lembro que meu pai contou isso para mim, que ficou na casa de uma família lá, fazendo intercâmbio, e ali conversando com eles, entendendo um pouco a realidade social, né, pai, da Nova Zelândia. Não sei se você conhece a Nova Zelândia, se você for lá, tem muito mais do que cangurus e koalas, é um país rico, riquíssimo, né? E muito semelhante a esses países que, apesar de terem colonização britânica, cristã, mas são muito ricos, são países em que o evangelho foi ficando de lado. Por quê? Porque são pessoas que se gabam de para que a gente vai precisar de Deus, né? Mora na Austrália lá, seu filho conhece muito a riqueza daquele lugar. Países que são abastados, ricos, conhecem de tudo que o dinheiro pode comprar. Quem é Deus no meio? Para que eu preciso de oração quando meu filho estuda numa escola privada boa? Para que eu preciso de oração quando a polícia funciona e os índices de criminalidade são baixíssimos em nosso país? Para que eu preciso de oração quando em nosso IDH está entre os 5 maiores IDHs do mundo? Percebe como Satanás opera? Se eu tenho tudo, eu não preciso de Deus. Mas foi Jesus quem nos alertou de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou quando então ele nos contou aquela pequena historieta, aquela parábola sobre ansiedade, lá em Lucas capítulo 12, quando ele disse, o campo de um homem rico, Lucas 12,16, produziu grande abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, o que farei, pois não tenho onde recolher os frutos da minha abundância? E ele disse, já sei, destruirei os meus próprios celeiros, vou reconstruí-los ainda maiores, e recolherei então todo o meu produto e todos os meus bens, e então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. E aí então o texto diz que Jesus vem e fala assim, muito bem, servo bom e fiel, conquistaste a tua aposentadoria, e agora descansa, observa o fruto da tua aposentadoria, e vive como um folgado miserável. Foi isso? Não. Meus irmãos, o que Jesus diz foi louco. Esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Meus irmãos, o nosso coração se infla com as nossas próprias heranças pessoais, né? Minhas heranças, ó. Olha o que eu vou deixar. Para quem você vai deixar? É assim que se entesoura para a vida eterna. Jesus fala, esse está entesourando para si mesmo, para a alegria dos seus próprios olhos, mas ele não é rico para com Deus. Esse é o ponto. Ele é rico para si mesmo, mas ele não tem a mente de Deus, ele não tem a riqueza de Deus, o fruto de Deus e a glória de Deus. Ele tem a sua própria glória. Meus irmãos, sem sombra de dúvidas, Mamon pode ser um problema nas nossas vidas. Veja, a palavra de Deus em nenhum momento condena o dinheiro por si só. Dinheiro como se o ouro, a prata por si só fossem em si pecaminosos. O problema é que nós atribuímos status de Deus para o dinheiro. Ontem eu fiz uma palestra com os casais aqui, peguei o exemplo de uma cadeira, botei aqui, eu falei, quando a cadeira se torna o meu Deus, ela cobra o pedágio dela. Como é que você adora um Deus? Como é que um adorador? Você se ajoelha diante dele todos os dias, né? Você agradece, obrigado, meu Deus, porque a minha vida está em ti, e hoje eu viverei para ti. Meus irmãos, o que acontece com a pessoa que tem no dinheiro o seu Deus? Ela não sabe falar de outra coisa. Ontem eu também dei um exemplo sobre isso. Aquela pessoa que chega no final do culto, você mal terminou o culto e fala assim, rapaz, eu já te falei do investimento que eu estou fazendo? Eu saí do Tesouro Direto agora, e agora o meu banco lá me mostrou uma nova. Rapaz, ó, nem te conto, mas não conta para todo mundo não, porque eu não quero que todo mundo fique rico. Só eu e você, porque eu sou seu amigo, né? Aí na próxima conversa já te falei do investimento que eu estou fazendo, rapaz. Está rendendo, está rendendo. O mundo está em guerra, mas o petróleo sou eu. Só fala disso. Você descobre o ídolo do coração de uma pessoa em relação àquilo que ela mais fala. Só fala disso, só fala disso, só fala disso, só fala disso. Meus irmãos, quando a gente coloca Deus no nosso bolso e transforma Ele num caminho para nós obtermos dinheiro, John Owen,
Hoje, pelo menos, não sei se o Felipe citou o John Owen ou Joe Owen, depois você me fala, Felipe. Mas o John Owen, teólogo puritano, ele disse o seguinte: as tentações da prosperidade são frequentemente mais perigosas do que as tentações da adversidade, porque elas são mais sutis, são menos escrachadas. Porque a riqueza pode fazer você se esquecer que você precisa de Deus. O mesmo Deus que ajudou você a chegar lá, é o primeiro que você esquece na hora que você chegar lá. Então, pastor, eu devo fazer então um voto de pobreza. Eu devo ser então como os teólogos medievais, que no período da Idade Média, século X, século XI, incentivaram votos de pobreza, porque o voto de pobreza é então o caminho para eu me ver livre das tentações desse mundo. Meus irmãos, essa seria também outra imensa tolice. Porque o que muitos teólogos medievais fizeram foi transformar o voto de pobreza no brasão de glória deles. Olha como eu sou pobre. Aí, meus irmãos, pobre gosta de chamar atenção para a pobreza também. Ser vítima pode ser uma coisa muito boa, né? Se colocar em posição de ser vítima. Mas não é disso que o texto está falando. Ele está falando que a pobreza também, o estado de escassez, reserva para si algumas tentações ao nosso coração. Ele diz no versículo 9, está vendo aí, segunda metade, versículo 9? Ou que, empobrecido, eu venha a furtar e profane o nome de Deus. Aquele que está pobre, aquele que está falto de recursos, pode se ver tentado a suprir os seus recursos de maneiras ilegítimas, roubando, tomando para si aquilo que não é de direito seu, quando a palavra do Senhor diz no 8º mandamento: não furtarás, não roubarás. Conversando com o irmão essa semana sobre a história do Robin Hood, eu sei que muitos já ouviram essa história. A história do Robin Hood nos é contada pela Disney como se fosse algo muito nobre, muito interessante, né? O arqueiro que rouba dos ricos para dar aos pobres. Ali o roubar é uma coisa de menor importância, porque a causa mais importante é saciar a necessidade dos pobres. Ainda que eu tenha que roubar os ricos, ainda que eu tenha que taxá-los, meus irmãos, não. Deixa essa forma de pensar lá para os marxistas, tá? Que não temem a Deus. É importante dizer, meus irmãos, importante dizer que quando Karl Marx escreveu seus manifestos, suas obras iniciais, não eram apenas soluções sociais para resolver o problema da desigualdade econômica entre as pessoas. Karl Marx partia de um pressuposto que, na verdade, o modo cristão de se enxergar a economia é nocivo ao ideal comunista. O modo cristão, por exemplo, dizia que o trabalho e a propriedade privada eram honrados. Foram os cristãos que inventaram isso? Foram Max Weber que inventou isso? Não, a palavra de Deus fala que o trabalho é bom, o trabalho é honrado, o trabalho é o veículo pelo qual Deus decidiu sustentar as nossas vidas. Karl Marx falou: não ao trabalho. Nós precisamos de uma sociedade onde o Estado determine uma igualdade econômica entre todas as pessoas, para que nós, uma vez empobrecidos pelo Estado, vivamos em harmonia. Não dá certo também, meus irmãos. Porque o problema não é nem o Estado e nem o dinheiro, o problema é o nosso coração. O coração do que está sendo forçado a ser igualado aos seus irmãos, por força do Estado. Detalhe, é um Estado que, na verdade, faz todo mundo ficar ali, né, na mediocridade, enquanto ele se enriquece. A corrupção comunista é tão forte quanto a corrupção capitalista. Vou repetir, só para ficar claro, tá? A corrupção comunista é tão forte quanto a corrupção capitalista. Ambas têm problema de coração. Ambas têm problemas por trás das cortinas. A necessidade, meus irmãos, também pode levar à tentação do pecado. Talvez o mais provável, e é isso possivelmente que a Aguro está pensando, é que o coração de quem está pobre pense: Deus não está cuidando de mim, então eu preciso resolver com as minhas próprias mãos. Você percebe como é uma estrada de duas valas? Você está vendo? É uma estrada, uma vida, duas valas. De um lado a riqueza diz: você não precisa de Deus. De outro lado, a pobreza diz: Deus não cuida de você. E cair em qualquer uma delas revela um coração
desalinhado. Meus irmãos, perceba como nós temos dificuldade com isso na prática. Há momentos na vida em que Deus dá para você mais do que você merece. Não é verdade? De vez em quando você não chega à conclusão assim e fala assim, rapaz, eu tô bem. Já aconteceu isso com você? Rapaz, eu estou bem. Né? Lembro uma vez, um irmão aqui da igreja, um advogado, me ajudou a ganhar uma causa. A causa era justa, eu ganhei um dinheirinho. Fiquei tão feliz, meus irmãos. Ô, coisa ruim quando o nosso coração fica feliz demais com o dinheirinho, né? Deus fica um pensamento santo. Quando a gente está lá na causa, o advogado está aqui hoje à noite, está ouvindo sermão, ele me ajudou. Quando a gente está lá no início, a gente ora, joelho no chão. Aí vem, ganhei a causa, ganhei o dinheirinho. Aí o coração faz... Que amnésia burra, né, meus irmãos? Se Deus te deu mais hoje, eu quero perguntar isso para você. Se Deus te deu mais hoje do que você julga que você precisava, você ainda depende de Deus? Você ainda volta nele lá como um leproso que foi curado e agradece a Deus? Ou você como os 9 leprosos que seguem a vida e fingem que eles foram autocurados de lepra? Mas quando você passa por necessidade, você tem mantido a sua integridade? Você continua confiando de que Deus é Deus, mesmo que você tenha uma estação de pobreza na vida? Que Deus permita isso? Porque, meus irmãos, tanto na abundância quanto na escassez, o perigo não está na circunstância, mas na forma como o nosso coração lida com elas. E eu quero afirmar o seguinte: Deus governa sobre ambas, tá? Deus é Senhor na riqueza e na pobreza. Deus é Senhor na saúde e na doença. Deus é Senhor em todos os momentos. E é por isso que Agur, e aqui eu caminho para o último ponto do sermão, mostra o verdadeiro pedido do coração dele. O verdadeiro pedido não é por pobreza nem riqueza, é por um coração. Ele quer um coração específico, um coração dependente e contente. Vamos entender a palavra contente? Olha o que ele diz aí no versículo 8, quando ele diz: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. O pão que me for necessário. Agur reconhece, meus irmãos, que ele tem necessidades. Todos temos necessidades. Deus criou a nossa vida de uma certa maneira que essas necessidades, entre aspas, fazem parte da subsistência normal no mundo. Quer ver? Todos os dias você tem necessidades naturais. Você tem que dormir, por exemplo. Tá? Lembra disso, tá, irmãos? Tem que dormir. Tá? Você não tem que dormir nem mais do que você deve e nem menos do que você deve, mas você tem que dormir. É uma necessidade que Deus embutiu no nosso corpo. Outra necessidade, você tem que comer. Você tem que comer. Deus criou o seu corpo para comer de manhã, comer ali perto do almoço, comer um pouquinho à tarde, comer um pouquinho de noite. Nem mais do que isso, nem menos do que isso. Você tem que comer. É curioso, Deus ele embutiu necessidades moderadas dentro de todos nós, e elas fazem parte da nossa vida. Qual é o problema, meus irmãos? O problema é que o pecado deu uma zoada no radar de necessidade, que a coisa ficou de cabeça para baixo. A gente não sabe muito bem hoje determinar exatamente o que nos é necessário. Então eu acabo comendo mais do que eu devo. E você também, não me olha assim. Ou comendo menos do que eu devo. Ou tentando fabricar um corpo ou mais cheinho ou menos cheinho, porque as nossas necessidades estão meio deslocadas. Com dinheiro a gente faz a mesma coisa. O que te é necessário? Você saberia dizer? Você poderia me dizer hoje, seguramente hoje à noite, que você sabe quanto salário precisa cair na sua conta no final do mês e isso te é necessário? Meus irmãos, eu diria que a maioria de nós não sabe fazer essa avaliação, porque a gente sempre quer mais. Mas Deus, que nos criou e nos salvou e nos sustenta, Ele sabe o que nos é necessário. Deus sabe. Então Agur faz algo maravilhoso. Ele pega a oração e joga o pedido lá na conta de Deus. Ele fala: Senhor, me dá o pão que é necessário. Agur precisava de pão, você precisa de pão, você precisa de alimento na mesa. Então o que é interessante, olha só, quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, vocês percebem que Jesus não estava imitando ou inventando uma oração nova? Ele estava imitando a oração de Agur, gente. Ó,
Jesus, que conhecia o Antigo Testamento, ele mesmo escreveu através de Agur, é bom lembrar disso. Mas ele vai lá e pega a oração de Agur, e ele fala assim: deixa eu ensinar para vocês a orarem como Agur aprendeu a orar em Deus, lá em Provérbios capítulo 30. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Olha, o que eu preciso é o que o Senhor tem. O reverendo Luiz Felipe hoje pela manhã explicou no sermão que a comunhão da vida da igreja, a adoração, é algo que desce da parte de Deus. Lembra que ele falou hoje pela manhã? É algo que Deus determina, Deus nos dá. Então, Senhor, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Senhor, o que eu quero que seja feito nessa terra e na minha vida é a tua vontade. Aí vem a oração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Como é que é assim? Como assim o pão nosso de cada dia? É meu de direito? De uma certa forma, sim. Deus prometeu que me daria o necessário para a minha subsistência. Então, Senhor, o que eu te peço é esse pão que o Senhor julga que eu preciso para que a minha vida esteja satisfeita, suprida e contente no Senhor. Há ainda pessoas que não entendem a definição da palavra contentamento. O que é contentamento? Quando a gente é criança, a gente tem algumas músicas infantis que basicamente dizem que você tem que ser contente, com um sorriso no rosto, ou alguma coisa assim. Aí você ensina a criança o gesto da música. Seja contente, sorria. Aquele sorriso de criança que tem que cantar para apresentar para a igreja. Certo? Mas ser contente é apenas ter um sorriso no rosto? Porque eu te garanto que tem pessoas que têm um sorrisinho social no rosto aí, mas não são nem um pouco contentes. O que é ser contente? Contentamento, muitas vezes aparece na palavra de Deus, traduzido como outras palavras, como a palavra suprido, ou como a palavra suficiente. Contente é saber que Deus me dá aquilo que me supre, aquilo que me é suficiente. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu Filipenses capítulo 4, a carta de Filipenses, ele abre o jogo, ele fala que ele estava passando por necessidade. Sabe por que o apóstolo Paulo está passando necessidade? Porque as igrejas missionárias lá que fizeram compromissos missionários estavam esquecendo o meio de Paulo, entendeu? Imagina, mandou o missionário, mas aí na hora de mandar o recurso, missionário, faltou, esquecemos. Não pode, meus irmãos, não pode. Mas Paulo fala assim: Filipenses, eu sei que vocês estão renovando o compromisso, graças a Deus, que vocês estão renovando o compromisso de vocês comigo, é importante, eu preciso disso. Mas eu digo uma coisa para vocês, Filipenses, eu nunca precisei disso para estar contente, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Tanto sei estar pobre como estar rico. Tanto sei... Como é que Paulo podia dizer isso? Meus irmãos, Paulo sofreu um bocadinho. Você lembra que teve momentos que Paulo sofreu assim, com gosto, né? 39 chibatadas mais uma. Descer pela janela do prédio, sendo perseguido. Entre falsos irmãos, nas vigílias da noite, em jejuns forçados, passando fome. Paulo passou muita coisa. Como é que Paulo conseguia, então, estar no meio de tudo isso, fazer a alegria está no coração? Como? Como é que você canta a alegria está no coração? De quem já conhece a Jesus, crianças, né? A verdadeira paz só tem aquele, quem? Que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Não é? Tá vendo? Música de criança, teologia de marmanjo. Meus irmãos, essa musiquinha, ela revela a teologia paulina do contentamento. A teologia de quem conhece que em Cristo nós já somos os mais ricos de todos. De que quem conhece a Jesus tem o pão nosso de cada dia. Por quê? Porque ele disse que ele é o pão que desceu do céu. Meus irmãos, eu estava conversando com um irmão hoje, em Cristo, hoje mesmo. Enquanto eu abria a palavra com ele, compartilhava com ele, só de compartilhar o evangelho, eu fui lembrado de que esse que fez a pesca maravilhosa lá por Pedro, por João, ele mesmo era o peixe que alimentaria, ele mesmo é o pão
que saciaria, Ele mesmo é a água. A mulher samaritana ali está ali meio confusa naquele poço, e Jesus vira para ela e fala assim: se você soubesse quem é que está falando com você agora, você me pediria e eu te daria da água da vida. Não seria eu que estaria pedindo você aqui água desse poço temporal aqui. Seria eu que saciaria de uma vez por todas aquilo que os seus 5 maridos não podem dar, aquilo que a lei dos fariseus não podem dar para Nicodemos. Os pães desse mundo terminam e deixam você com fome. Mas Jesus nos convida a comer dele e sermos ricos e supridos quando a gente entende o que ele fez por mim e por vocês. Meus irmãos, esse texto tanto não é sobre classe social, que quando você continua lendo a Bíblia, a teologia das Escrituras, o apóstolo Paulo, quando estava interagindo com a igreja de Corinto, uma igreja que ali também estava tentando entender o papel dela como mantenedora de certos missionários e pastores, Paulo esquece um pouco o que eles estavam fazendo, esquece um pouco as ofertas da Macedônia, para falar de Jesus. E ele disse assim: veja, eu sei que aqui eu estou tentando ensinar vocês como dar dinheiro, como contribuir, mas entendam, vocês, 2 Coríntios 8, 9, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Meus irmãos, vocês não sabem como eu amo esse versículo. Vocês não sabem, esse versículo, vocês já me pegaram vez por outra citando esse versículo em sermões. Eu amo esse versículo, porque novamente ele não é um versículo sobre classe social, ele é um versículo sobre o que Deus teve coragem de fazer, sendo Deus rico em toda a sua glória. Ele já tinha tudo, ele não precisava de nada, ele não precisava de nós e nem precisava nos salvar. Mas o que ele quis fazer? Ele quis demonstrar a suprema riqueza da sua glória, como Paulo fala em Efésios capítulo 1, a suprema riqueza da sua glória. Como? Compartilhando, dando a conhecer de si e de toda a sua glória com esse povo de pobreza espiritual. Nós que estávamos mortos na cidade da escassez, devassos, a nossa própria sorte, os filhos pródigos que pegam toda a herança do pai e vão gastar nas riquezas desse mundo, e não conseguem obter o investimento de volta. É duro investir nesse mundo, viu, meus irmãos? Não vai dar retorno, não. Já estou dizendo, vou repetir para quem ainda não entendeu. É duro investir nesse mundo, não vai dar retorno, não. Jesus olha para a nossa condição empobrecida e inativa. Então o texto nos diz que ele faz algo impensado. Em vez de pegar a estrada do conforto, a estrada da glória, a estrada do eu não preciso me preocupar com essa gentalha, ele nos amou. E ele veio. Novamente, pensando na conversa que eu tive com essa pessoa hoje, é muito curioso pensar que aquele carpinteiro, filho de José e Maria, que caminhou entre aquela colônia de pescadores ali na Galileia, em Cafarnaum, era o homem mais rico de todos os tempos, undercover boss, é o chefe escondido aqui no meio. As pessoas ainda não sabiam quem era ele. É um reality show de um chefe que ele vai lá e se torna um funcionário comum e anda no meio das pessoas. E cada interação dele, cada palavra de amor, cada perdão, cada cura de um leproso, ou a restauração do filho da viúva de Naim, ou a multiplicação dos pães, são gestos daquele que possuía em si a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida abundante. Eu não sei vocês, hoje eu fiquei empolgado com o sermão do reverendo Luiz Felipe hoje pela manhã. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas quando eu ouço a pregação do Evangelho, eu espero que isso aconteça com vocês, o Espírito Santo vai enriquecendo o meu coração em tempo real. Eu vou ouvindo a palavra de Deus, eu vou ouvindo as promessas de vida, meus olhos vão saindo de mim mesmo, e eu vou fitando os meus olhos no autor e consumador da fé, e o meu coração vai ficando rico, e alegre, e próspero.
As mazelas desse mundo esmaecem diante da glória da Canaã celestial. Meu coração fica feliz. Meus irmãos, quem conhece a Jesus, conhece as fontes da vida. E podem seguramente abrir mão das suas próprias glórias para viver na dependência daquele que abriu mão da sua glória, para que nós pudéssemos ser ricos nele. A verdadeira riqueza está em Jesus. Meus irmãos, a gente precisa, e eu caminho para o final do sermão, a gente precisa crer em Deus assim. Pastor, então, é um convite à negligência do meu orçamento mensal? Com certeza não, nem é o ponto do meu sermão. Então agora eu tenho que viver desorganizadamente, confiando. Não é nada disso. Existem vários textos bíblicos que vão falar sobre você ser uma pessoa que planeja, que prepara. O próprio livro de Provérbios fala disso. Mas o texto, meus irmãos, é sobre aonde está o nosso contentamento. E eu quero terminar perguntando para vocês se, quando o assunto é pobreza e riqueza, você é como aquela criança que não se preocupa com o amanhã. Porque, meus irmãos, os meus filhos, Daniel e Melissa, eles não abrem a despensa de casa quando eles ouvem que está tendo guerra no Irã, ou bomba na cabeça de não sei quem, ou casos de abusos por aí. Meu filho Daniel não põe um óculos, abre a despensa, vamos ver, papai, como estão as coisas aqui. Papai, eu não acho que temos estoque suficiente de Danoninho pelos próximos 3 dias. Papai, eu não sei se nós temos estoque suficiente de sucrilhos para hoje à tarde. E aí o meu filho, quando ele não vê o estoque suficiente na despensa, ele entra num desespero, ele fala, que será de mim? Papai, no auge dos 5 anos, ele, papai, você viu o preço do diesel hoje, papai? Você viu na rua o preço do diesel? Papai, não dá mais para abastecer nesse posto perto de casa, papai. Veja o diesel, papai. Meu filho não é assim. Meu filho, na verdade, ele não sabe de nada dessas coisas. Ele só confia que ele vai abrir a despensa e vai ter alguma coisa para ele comer lá. Não é verdade? Meus irmãos, às vezes a gente está preocupado demais com o mundo. A gente está preocupado se a gente vai conseguir dar a criação para o filho autista. A gente está preocupado se a gente vai conseguir ter o salário que o chefe prometeu, mas agora tem guerra, eu não sei se vai ter. A gente está preocupado se a gente vai conseguir ter a roupa que eu quero, a viagem que eu quero fazer. Olhai os lírios do campo agora mesmo, se você tiver condição. Não vai ter lírio ali, não, mas tem um monte de mato. Você sai hoje à noite, na hora que você for pegar o seu carro, dá uma olhada no mato. Eles não estão preocupados com nada disso. Eles estão ali, naquele canteiro, para a glória de Deus, abençoando o CIA trecho 1 todos os dias, porque Deus é quem sustenta o mato. E se Ele é capaz de fazer isso pela planta, que não trabalha, não faz vestibular, e não faz concurso, e não tem mestrado, quanto mais Ele fará pelos filhos a quem Ele ama. Ele ama você, velho! Desculpa. Desculpa. Às vezes a gente fica... Ele te ama! E você pode, sem orgulho nenhum, falar, Deus me ama, e isso é tudo o que eu preciso. Porque eu sei que não importa o amanhã, Ele me ama. E eu não preciso ser nem o mais rico, nem o mais pobre. Eu posso ser só eu, trabalhando com a força que vem do Senhor, fazendo tudo o que está ao meu alcance para a glória dEle. Deixa o Senhor cuidar da sua despensa. Deixa o Senhor cuidar das suas roupas. Deixa o Senhor cuidar da sua saúde. Mas, sobretudo, deixa o Senhor cuidar do seu coração. Deixa hoje o Senhor cuidar do seu coração. Você está ansioso? Você está com medo? De vez em quando eu fico também. Então o sermão é para você e é para mim também. Descansa o coração no Senhor.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém? Baixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor, muitas vezes a gente se sente como um equilibrista atravessando uma corda bamba, Senhor. O vento sopra de um lado, depois sopra do outro, tentando fazer a gente cair na vala do lado ou do lado do outro. Mas o segredo desse mundo, Senhor, não está em controlar o vento, está em manter os olhos fixos em um ponto, para ficarmos equilibrados na corda desta vida. Senhor, riqueza e pobreza são apenas como esses ventos, mas o coração firme é aquele que está fixo no Senhor. Então, Senhor, nós não queremos meramente pedir a mudança das nossas circunstâncias, ainda que a gente possa orar assim, Senhor. Podemos sim orar para que o Senhor melhore o nosso salário, não há nenhum problema com isso. Para que o Senhor nos dê condições de superarmos certas crises na nossa empresa, ou com o orçamento do lar, que nos ajude a pagar certos débitos, tudo isso é legítimo, Senhor. Mas o que este texto nos chama hoje à noite a fazer é pedir um coração que não viva sem Deus, em nenhuma circunstância da vida. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que não nos deixes viver sem Ti, Senhor. Nem na abundância, nem na necessidade. Dá-nos, Senhor, a esta igreja, a nós, um coração que dependa de Ti em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém.